Olá, muito bem-vindo ao nosso Fast Curso Social 6 Plus e hoje nós vamos ver alguns casos clínicos e um pouquinho da biomecânica para esses casos tão simples. E veja bem, eu quero te explicar aqui que não foi para esse tipo de caso de apinhamentos assim severos que eu criei o Social 6 Plus, tá? Um caso como esse é um caso de uma mecânica mais pesada. Então, casos de indicações para este sistema simples de pré-molar a pré-molar são esses casos com 2 a 3 milímetros de apinhamento, no máximo 4, tá certo? E você vai tratar um paciente desta forma, de uma forma estética, ele vai ficar super feliz e é um tratamento efetivo porque não tira, não é? Permanentemente na boca, a mecânica está funcionando. Então, é super importante você ter esse conceito, essa possibilidade de atuar dessa forma. Haja visto que nós temos essa informação, a nossa ortodontia não está sendo vista como um bom negócio, então é mais uma opção que os pacientes gostam de ser tratados, não é? Porque nós, ortodontistas, de uma maneira geral, estamos fazendo algo muito similar, muito parecido. Então, é uma oportunidade de você se diferenciar e fazer uma técnica que vem trazer para o paciente um grande benefício. Ele vai estar sorrindo enquanto está tratando de uma forma efetiva, contínua, sem remoção, não é? De aparelhos. Olha aí o depoimento dessa nossa jovem. Oi, meu nome é Ana Lívia Tavares, eu sou jornalista, trabalho como repórter na TV Record e para mim usar aparelho era um motivo de grande preocupação. Mas depois que eu conheci o Dr. Marcos e quando eu coloquei o aparelho, eu percebi que tudo isso era coisa da minha cabeça e que era possível sim eu usar o aparelho mantendo a minha estética sem que as pessoas percebessem e também a minha dicção. Era uma grande preocupação para mim que o aparelho interferisse muito na minha forma de falar, o que não aconteceu. Então, o aparelho me atendeu perfeitamente. Vamos ver o caso da Glauce. Tá? Olha aqui, é um apinhamento que é um pouquinho bruto também. Esse aqui está chegando em 4,5 milímetros, quase 5, certo? O aparelho instalado, você não vai ter dificuldade de colocar o arco, porque é um segmento pequeno, visibilidade ótima, tranquilo para se trabalhar. E nós temos a ativação já do sistema. Vou te explicar, tá? Temos aqui um travamento posterior na parte final do aparelhinho e isso vai gerar uma força de expansão. Apoiado nesses stops, o nosso arco se deflexiona e cria uma força de expansão para conquistar o espaço necessário. E quando você quiser reativar, então isso aqui já é a biomecânica do sistema. Quando você quiser reativar, olha aí, um pouquinho de resina flow, é só com o seu Wingart, joga o arco um pouquinho mais para frente, cria um espaço posterior ao stop, que agora já não tem mais aquela corzinha branca da primeira sessão, né? E aí coloca um pouquinho de resina flow, então polimeriza, está reativado o nosso sistema. E o caso caminhando maravilhosamente bem em pouco tempo. Isso aqui é um resultado de 4 a 5 meses de tratamento, tá? Olha aqui, alinhado já, estou com o arquinho 0,16, alinhadinho, quase pronto, pequenos detalhes, eu vou fazer, nesse caso, uma intrusão. Tem um dente que talvez o bracket tenha tido algum desnívelzinho na colagem, alguma coisa assim, então um pequeno degrau de intrusão. E, eventualmente ou esporadicamente, eu vou utilizar um fiozinho quadrado, um 16 por 16. Pode ser nitinol, pode ser TMA, pode ser Eugiloy, tá? Um arco bem suave para fazer uma dobrinha de intrusão. A mesma dobrinha que você faria se estivesse usando um aparelho por vestibular. Então, não é uma técnica que vai modificar muito o seu dia a dia de trabalho. Negativo. Aprendeu a colocar os brackets por lingual, o seu nivelamento, a correção das rotações, in out, vai ser tudo muito similar, muito parecido. Caso resolvido, e aí que nós temos a oclusão da nossa paciente aí, com 7 meses de tratamento, está resolvido o problema dela. Oi, eu sou a Glaucia, utilizei o Social 6, me surpreendi com o conforto,
Mantive minhas atividades diárias normalmente, a alimentação não me incomodou em nada, super recomendo. Bom, você poderia dizer, e se eu for para o alinhador? Nós vamos conversar muito rápido sobre isso. Vamos fazer umas contas? Eu tenho certeza que você iria gastar mais do que R$ 1.500, entre R$ 1.500 a R$ 2.000 para ter um kit de alinhador para um tratamento como esse. Talvez até mais. Então, isso também iria demorar aí 30 dias para chegar no seu consultório, correto? Agora, você já perguntou bem, esse paciente vai colaborar com o alinhador? Ele vai ser um paciente disciplinado para ficar essa substituição de placas, não vai perder placas, enfim. Isso conta muito, né? E eu digo para você, se ele é um paciente que já veio lá na sua juventude, né? ou é um paciente que estava na fase de crescimento e vai para a ortodontia fixa e falta pouca coisa para ser feita, mas ele usou aparelhos ortopédicos, aparelhos removíveis, talvez ele não seja um paciente que tenha essa propensão de continuar usando um sistema removível. Apesar que, obviamente, os alinhadores são um sistema ou são placas muito mais confortáveis do que um aparelho ortopédico. Porém, tem que avaliar tudo isso. O que eu quero te dizer é que se você optar pelo Social Six Plus, você não vai precisar de toda a complicação que tem para implementar um tratamento com alinhadores, ok? Nada de escaneamento, não precisa de intermediários, enviar isso para a empresa. Em 2 ou 3 dias, você poderá colar o seu aparelho e já deixar o caso funcionando. E um custo infinitamente menor, ok? Infinitamente menor. Com R$200 você faz todo esse tratamento. Bom, qual seria então o lucro final se você fosse usar alinhadores? Vamos aqui fazer uma estimativa. Provavelmente próximo de R$7.000, talvez, tá? Seria um kit de alinhador para tratar um caso como esse. Você já vai sair de uma despesa de R$1.800, o seu lucro é R$5.200, próximo a R$5.000. Qual seria o lucro se fosse usar o Social Six Plus? Bom, eu te garanto que você poderia cobrar um pouco a mais, porque é uma técnica que não se compara com alinhador. É uma técnica diferenciada, ela é aplicada por poucos profissionais, obviamente ela tem um diferencial, correto? O paciente, ele vai compreender isso e ele vai pagar mais caro para usar esse sistema. E ele não sabe que para você sai mais barato, porém ele vai te comprar porque existe valor agregados, né? É todo um conhecimento que você está adquirindo para aplicar essa técnica. E é uma técnica, uma ortodontia que não está na boca do povo, vamos dizer assim, falando grosseiramente, principalmente quando se trata de custos, de valores. Ninguém sabe quanto custa o tratamento com uma ortodontia lingual. Então, ela tem o seu valor diferenciado. Você pode cobrar mais e vai gastar menos. Nesse caso do Social Six Plus. É obviamente que se fosse uma ortodontia completa para um paciente, aí seria o seu gasto seria mais, mas não nesse sistema. Então, ele está em vantagem quando você pensa nessa questão lucro, tá? Quanto eu vou ganhar com isso? Vale a pena? Tá bom? Bom, nós temos uma outra parte aí do problema, talvez seja o conceito inverso na questão dos alinhadores. Eu quero dizer para você que, na minha opinião, certo, não vale a pena você jogar todas as cartas, apostar todas as cartas no alinhador. Por isso que a opção da técnica lingual simplificada como essa, que é a região problema nossa, é aqui a parte anterior, é onde o paciente busca resolver o seu problema de alinhamento, de estética. Então, não jogue, não aposte só as suas cartas em alinhadores, porque hoje nós estamos em alerta. Já está acontecendo nos Estados Unidos que as companhias fortes de alinhadores, como o Invisalign, estão nos supermercados, nos shoppings, e estão escaneando, não é, a boquinha dos pacientes, encaminhando as placas para o paciente diretamente para o seu endereço. E aí?
precisa do ortodontista, o ortodontista não vai fazer parte, não vai ter nenhuma fatia nesse bolo. Vai diretamente da indústria para o paciente. Já pensou? Se você só é treinado em alinhador, então quando você tem uma opção de continuar tratando com uma ortodontia séria, segura, efetiva, aí você fica livre disso. Não digo que não use alinhador. Use, não tem problema. Um caso ou outro, sim, ele é bem-vindo. Porém, se faz importante ou se faz necessário que você abra o seu leque de ferramentas para tratar os seus pacientes e assim você não vai ter essa preocupação, ok? Eu quero mostrar aqui uma opinião da doutora Rita Baratella, que é a nossa ex-presidente recente da Associação Brasileira de Ortodontia Lingual. Então, ela tem uma informação a respeito disso. Nos Estados Unidos, tem as lojas Invisalign no shopping. E a irmã de uma paciente, que eu até fiz Invisalign, um caso simples, eu fiz Invisalign nessa paciente aqui no Brasil, e a irmã dela, que mora nos Estados Unidos, fez sim, ela foi nessa loja, escaneou, e eles mandaram para casa dela a caixa, com todos os Invisaligns. Eles usam um marketing maravilhoso, uma caixa maravilhosa, né, tudo muito lindo, mandou para casa dela. E aí eu fiquei perguntando, né? E ela falou que a irmã dela tinha terminado o tratamento, mas que não tinha dado resultado, não. E ficou por isso mesmo. E eu quero te mostrar também o depoimento de um ortodontista de Fortaleza, Brasil, fazendo um tratamento de um paciente dele dentro desse conceito do Social Six Plus, e veja a satisfação desse nosso colega, que a princípio ele temia, ele tinha algum receio de aplicar a técnica. Grande professor, vou lhe dizer uma coisa, eu jamais pensei que eu iria fazer ortodontia lingual, porque eu sempre tinha, assim, um pensamento que era muito complicada e nada prático. Mas desse jeito que você passou para mim e continua passando para outros colegas, essa ortodontia lingual simplificada porque é mais prática. É sensacional, viu? Muito obrigado por tudo, tá? Então você já viu na nossa página que nós estamos vendendo o nosso curso Social Six Plus, o curso definitivo, e ele visa te capacitar de uma forma segura e eficiente para resolver os apinhamentos pequenos do arco inferior, sobretudo. É o nosso tratamento que chega até o seu paciente de forma estética, rápida, simples e econômica para o profissional atuar, correto? Então veja na página com muita atenção. É uma oportunidade imperdível que você tem aí de adquirir toda essa bagagem que eu venho trazendo, todo esse know-how aí de mais de 30 anos de experiência na ortodontia lingual, nessa ortodontia invisível. Então as inscrições vão começar segunda-feira com um grande desconto. Quem chegar primeiro até o meio-dia tem algumas vantagens, certo? E nós vamos vender esse curso só por 3 dias. Então segunda, terça e quarta-feira. É uma oportunidade que você não pode perder. E é a primeira vez que eu estou fazendo isso, oferecendo esse tipo de curso segmentado, específico, dessa forma, para você tratar essa região problema, essa região do apinhamento, da recidiva, e que qualquer ortodontista tem a necessidade, ok? Então, pensa nisso, segunda-feira entra no ar aí a possibilidade de você adquirir. O valor está lá na página, é bem acessível, tenha certeza disso, e pode ser parcelado até em 12 vezes. E eu te garanto que com o primeiro paciente você já vai pagar esse curso aí e vai ficar empolgadíssimo para continuar oferecendo a técnica para outros pacientes. Então, fica de olho, vamos embora se inscrever o mais rápido possível, segunda-feira de manhã, garanta a sua vaga. Quem chegar até o meio-dia, se inscrever lá, tem bônus, viu? Eu vou te mostrar alguma coisa do bônus aí para frente.
e todas as informações estão lá detalhadas, perfeito? Então vamos lá, vamos ver o casinho da Lígia agora, tá? A Lígia então ela tem um mapeamento muito pequeno no arco inferior e nós colocamos o Social 6 Plus para ela, tá? Isso aí foi um trabalhozinho aí de 4 a 5 meses, nós já encerramos o tratamento dela. Então, eu tenho que fazer o quê para essa paciente? Olha aqui, tá? Com arquinho leve, um 0,12, só fazer uma dobrinha, um em 7, bem suave, e aquele incisivo, dente 31, já vai lingualizar um pouquinho, e o 32 vai vestibularizar. Então, o in 7 é para o 31 e o offset para o 41, não para o 32, para o 41. Então, 41 para frente, 31 um pouquinho para a lingual, e nós estamos aí te mostrando o desenho do fio. É possível fazer essa dobrinha no arco nitinol, certo? Esse sistema já vem com os arcos, vem com 3 arcos, o 12, o 14 e o 16 nitinol. Eventualmente, se você precisar de um arco mais rígido, aí você usa o arco vestibular convencional e vai adaptar aí no arco inferior. Mas é super tranquilo. Então, nós saímos desta situação que você está vendo aí, esse esqueminha em azul, né? Aplicamos esse arco e rapidamente nós chegamos já a essa situação aqui e depois foi só partir para o abraço, né? Então, veja só o depoimento da Lígia, da sua satisfação de ser tratada com essa técnica. Oi, eu sou a Lígia, eu sou atriz, utilizei o Social 6 e não me incomodou em absolutamente nada, eu continuei fazendo os espetáculos, continuei em cena, fazendo os eventos e tudo mais. Super recomendado. Será que pode até esse momento dizer que é difícil o Social 6 Plus? Não é verdade, tá? Não é verdade. Se fosse aplicado a técnica completa, para um caso complexo de ortodontia, aí não vou discutir. Ela realmente é um pouco mais difícil do que a ortodontia convencional, por isso que tem pouca gente trabalhando nessa área, correto? Mas o Social 6 Plus é tão simples que você pode utilizar essa técnica até com brackets convencionais vestibulares. Vou te mostrar aqui um pouco da minha experiência com esses brackets. No início, lá atrás, quando eu ainda não tinha desenvolvido os meus brackets específicos para a técnica lingual, eu usei muito, né, em muitos pacientes, ok? Então eu tenho aqui um probleminha no dente 41 de uma paciente. Que bracket que eu usei? Um bracket vestibular da técnica Alexander, tá? Da companhia GAC. Eu recomendo, se você quiser usar esse bracket, já vai pensando aí em pesquisar quem é que vende. O da GAC é o melhor, tá? Aqui mais um caso, um pouquinho mais grave, com apinhamento mais severo. Da mesma forma, usei o bracket Alexander. Ele tem aquelas aletinhas que ajudam na rotação e eu posso cortar, as que não me são interessantes, e vou usar a outra que é muito importante para fazer uma pressão e o dente girar. Então, está aqui o antes e o depois da aplicação desses brackets vestibulares por lingual, ok? Aqui mais um caso recente meu, de uma paciente que até mora nos Estados Unidos, estuda lá, e ela passou aqui nessa temporada de pandemia 6 meses aqui no Brasil, 5 meses, tá? Então nós aplicamos para esse apinhamento dela, um apinhamento relativamente pequeno, de 2 milímetros aí, pouquinho, tá? Os mesmos brackets Alexander, brackets vestibulares por lingual, tá bom? Então, qual é o efeito? Qual seria o problema de usar brackets vestibulares por lingual? Eu só posso trabalhar com fios redondos, porque os torques não são específicos, tá certo? E eu vou ter que fazer algumas dobrinhas que talvez com os brackets apropriados para a técnica lingual eu iria usar um arco sem nenhuma dobra. Mas você está acostumado a fazer um inset, um offset por vestibular, não vai ter dificuldade nenhuma de também conduzir o seu caso com os brackets por lingual. Então nós saímos aí de uma situação com este desenho e aí vamos caminhando para um alinhamento, correto? Eu tenho os caninos um pouquinho girados, quadristal um pouco para fora. Quando eu uso uma cadeia elástica, obviamente eu já vou ter uma mecânica favorável para corrigir a rotação. Gradativamente eu vou diminuindo aquela dobrinha inicial, que ela também vai me ajudar a trazer a distal do canino para dentro, e eu fiz um pequeno offset para jogar o incisivo lateral, o dente 42, para vestibular.
tá bom? Se esse bracket estivesse por vestibular, você iria fazer o offset da mesma forma, exatamente igual. Então, não tem dificuldade nenhuma, estamos caminhando aí para quase zerar o problema da nossa pacientinha, tá? Olha lá, o lateralzinho indo para vestibular, o desenho já está melhor, a corrente elástica ajudando a girar estes caninos, e aí o caso terminado. Né? Eu, de repente, poderia ficar mais 2, 3 meses, mas ela foi embora, voltou para os estudos, porque a sua faculdade retomou, então, as aulas presenciais. E nós tiramos, então, os brackets com menos de 6 meses de tratamento, o casinho resolvido. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria e hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho de como foi a minha experiência com o método ortolingual do Dr. Pietro. Eu tive uma experiência super positiva com o meu aparelho, ele não me causou nenhum tipo de desconforto, aliás, ele era super imperceptível, então as pessoas nem saberiam que eu usava aparelho se eu não compartilhasse com elas. Eu queria dizer que eu estou extremamente satisfeita com o meu sorriso e com o tratamento em geral. Eu achei super rápido, super eficiente e recomendo para todo mundo. Muito bem, eu te mostrei casos simples com a técnica do Social Six Plus, mas se você tiver um caso mais bruto, a única coisa que você tem que fazer é pensar em expandir um pouco, previamente, tá certo? Então, nós temos um recurso fantástico e esse recurso vai entrar como bônus para você que chegar até o meio-dia da segunda-feira para adquirir o nosso curso. Tá? Então, o curso definitivo do Social Six Plus. Esse bônus vai falar de um expansor muito eficiente, um expansor confortável e que vai ajudar nesses casos em que você teria dificuldade. Veja bem, esse apinhamento, olha só essa imagem. Este apinhamento não é tão simples para você resolver com qualquer técnica, mesmo com ortodontia vestibular ou com alinhadores. Tá certo? Porque você iria, obviamente, fazer um pouco de desgaste, né? Eu não gosto de extrair incisivo inferior, então eu prefiro fazer um pouco de expansão e um pouco de stripping, de desgaste. E quando eu uso um expansor como esse, vai me facilitar demais. Chegou no ponto ideal ali, eu removo, faço uma moldagem, faço uma placa de acetato de 1 milímetro e aí vou preparar o meu aparelho fixo para concluir o caso, correto? É lógico que eu vou fazer um pouco de desgaste e aí está muito mais fácil para se realizar os desgastes. Se eu fosse fazer um desgaste na situação inicial, eu ia correr o risco de entrar com a lixa ou com a broca aonde não se poderia desgastar. E agora está muito fácil. Assim eu vou colocar os brackets, você está vendo aqui, né, os brackets na boquinha da paciente e o caso quase concluído já. Então, ela também pode ser indicada para um caso um pouquinho mais complexo, desde que você use alguma coisa como aparelho auxiliar preliminar em situações que necessitam de expansão, ok? Mais uma vez, esse caso, então, é um caso suave, lembrando, eu gosto desse caso porque foi o meu primeiro caso do Social Six Plus. Foi aí que eu descobri que eu poderia fazer esses tratamentos desta forma, deixando mais fio do que eu preciso aqui no sistema, ele vai criar uma expansão, vai conseguir espaço. Eu até posso deixar sobrar um pouquinho de fio nessa primeira sessão. O paciente vai ficar 30 dias aí sem amarrar 2 brackets, não tem problema nenhum, tá? E aí a coisa vai caminhar. Aqui eu estou te mostrando que é preciso tomar cuidado ali na parte posterior. É só isso que incomoda o paciente, é aquele tubinho final. Então, durante 2 meses, você protege com algum produto, pode ser o Bioplique, que eu gosto muito, pode ser o Top Dan, que aquela barreira, né, para clareamento. E aqui o caso resolvido, a contenção convencional. Então, funciona maravilhosamente o nosso Social Six Plus. Para uma outra situação, um apinhamento ali, uma rotação, não tem espaço para o lateral. Joga uma molinha aberta, vai conseguir o espaço. E aí, quando eu tenho já condições de iniciar a rotação do dente, eu faço um botãozinho estético. Nesse curso que você está adquirindo, tem o passo a passo de como construir esse botão, ok? E aí vai com uma corrente elástica iniciar a rotação desse dentinho. Já posso agora colar o bracket com uma corrente elástica, eu estou praticamente zerando o problema
do apinhamento, da rotação, contenção definitiva, caso resolvido, não é? Mais uma vez, olha aqui aquele expansor maravilhoso que vai entrar como bônus para você. Ele vai me ganhar espaço aí e depois eu vou com os bracts. Então, faça um pouco de expansão e entro com os bracts, para casos mais complexos, ok? Mas esse sistema é 80% para ser indicado em casos simples, por favor. Vou te mostrar aqui um último caso para finalizar a nossa aula de hoje. É uma classe 2 do lado esquerdo, é um caso complexo. Você não se preocupa com a classe 2. Eu só quero que você se preocupe de ver como é que eu tratei o arco inferior aqui do nosso paciente Tata Marques. Tá? Então, eu tenho um segmento de canino a canino importante, porque ele vinha de um tratamento anterior e houve uma recidiva. Então, é para isso que é indicado esse sistema, justamente para esses casos que voltam ao seu consultório, que já usaram o aparelho por vestibular, não querem mais saber de bract por fora, nem que seja cerâmico, e aí sim está a super indicação desse sistema. Então, foi usado um segmento de canino a canino, só o bract do pré-molar, que eu desloquei para o segundo pré, porque eu iria ter um apoio ali por vestibular para elástico de classe 2, tá bom? Então, a sequência é isso aí que você está vendo, né? Ele veio lá de um tratamento anterior, tinha uma contenção, mesmo assim o dente se movimentou, eu instalei os bracts e aí você já está vendo na última foto o alinhamento conseguido só com essa quantidade mínima aí de bracts na região anterior, tá bom? Então, aqui uma foto lateral, só para você curtir, né, a correção da classe 2 e também te mostrar que, eventualmente, num casinho ou outro, se você quiser dar um torque, você pode inserir um arco retangular. Só que para isso é preferível, se você tem essa possibilidade prévia, se imagina que isso pode acontecer, eu te aconselho a já entrar, vamos dizer assim, ou adquirir, né, de alguma forma, o nosso kit de bracts do Social Six, tá certo? Porque ele é específico para a técnica lingual e ele tem os torques apropriados para a face lingual. Então, se você pensa nisso, fale comigo. Ele não está em nenhuma distribuidora, não existe nenhuma companhia, nenhuma empresa de ortodontia que faça a venda disso para os ortodontistas. Ele sai da indústria direto para a minha empresa e a minha empresa que distribui, ok? Se você quiser, tá? É dessa forma que vai funcionar. Mas eu estou te mostrando neste curso, no Fast Curso, eu vou te mostrar mais detalhes a respeito de como trabalhar com bracts convencionais. Você pode, tá bom? Só casos mais graves que, de repente, é interessante ter o kit de bract. Agora, ele é mais barato também, viu? Tá? O nosso kit de bract é bem mais barato do que os bracts Alexander da GAC. Então, não é bem mais barato, mas é mais barato, eu te garanto. Tá bom? Faça uma cotação lá e depois você veja com a nossa empresa também os valores do Social Six, que eu chamo aqui de Prieto Six Plus. Tá bom? Então, vamos ver aqui o finalzinho da classe 2 do Tata, que ficou muito bem resolvida, satisfatória para ele, tá? O rapazão aí contente e alegre, e ele fez tudo isso, esse tratamento, enquanto estava trabalhando normalmente, né? Ele não tirou 6 meses de férias para fazer o tratamento. Então, ele vai te falar o que ele achou disso aí, tá bom? Para mim, que sou jornalista, foi realmente uma descoberta sensacional a tecnologia do aparelho lingual, porque me permite poder falar tranquilamente, sem mudar a minha locução, e ao mesmo tempo o vídeo não transparece, não mostra nada relacionado à execução, ao funcionamento do aparelho, diferente da tecnologia convencional. Então, para mim, foi uma descoberta. Lamento apenas que existam tão poucos profissionais trabalhando neste mercado, que eu acredito que vai estar em franca expansão nos próximos anos, dada a facilidade, dada a própria natureza desse trabalho, que é deixar oculto algo que você não precisa mostrar. Sensacional! Parabéns aos profissionais envolvidos
nesta nova técnica. Então, era isso que eu tinha para contar para você hoje, tá certo? Mais informações sobre o FAST curso definitivo está aí na página. Vai lá com calma e curta tudo. Foi um grande prazer, eu estou sempre às ordens. Amo, adoro a técnica invisível, a técnica lingual. Meus pacientes também adoram ser tratados dessa técnica. Eu tenho certeza que você vai ser muito feliz a partir de que você passe a ter 2, 3, 4 casos aí, tá bom? Um forte abraço, sucesso sempre!